No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre gráfico, mais especificamente sobre pirâmide populacional, lembrando que a dinâmica do vídeo é sempre voltada para a prática e uso de tecnologia no dia a dia. Se você precisar de um conteúdo mais conceitual, eu vou deixar algumas sugestões na descrição do vídeo. Bom, a primeira pergunta que vem é o que é um gráfico de pirâmide populacional? Nada mais é do que um gráfico que demonstra a população de um determinado país em um determinado período, separados por idade e também por sexo, masculino e feminino. Eu deixei o link na descrição do vídeo para quem quiser fazer uma pesquisa online com vários países e vários períodos, é bem bacana. Outra questão importante é como interpretar um gráfico de pirâmide populacional. Bom, aqui desse lado a gente tem a população naquele determinado momento, aqui a gente tem o país e o período. Aqui nós temos a população do sexo feminino, aqui a gente tem a população do sexo masculino. E do lado esquerdo aqui nós temos a separação por idade, por faixa etária. Notem que eu coloquei mais 3 classificações aqui que eu vou chamar de fases da vida, que ela traz uma informação relevante, principalmente em relação às atividades, às necessidades, aos hábitos de cada fase da vida do indivíduo. Eu separei aqui por infantil e adolescente, fase adulta e fase de idosa, cada um com a sua característica, com a sua necessidade. Outra questão importante é quem utiliza dessas informações e quais são as decisões que podem ser tomadas com base nelas. Quem utiliza essas informações é o setor público e o setor privado. E basicamente as decisões é a melhoria na gestão do recurso, seja um recurso público, seja um recurso privado. Eu estou utilizando como exemplo aqui a pirâmide populacional brasileira de 75, 2017 e uma projeção para 2045. Então nós temos aqui um crescimento de 75 a 2017 de 90% da população. E nós temos uma projeção de crescimento de 13% de 2017 para 2045. Lembrando que a projeção de crescimento populacional é baseada na estatística de natalidade e mortalidade. Então nós passamos uma transição de alta natalidade para uma natalidade moderada, ou seja, 6,5 por casal na década de 70 para 1,7 agora próximo a 2017. Outro dado importante é a proporção do número de habitantes em cada fase da vida, que eu vou estar explicando mais à frente. Eu vou estar colocando aqui, ó, em 1975, o Brasil passa por uma transição de alta taxa de natalidade, por volta de 6,2 filhos por casal, uma redução significativa na mortalidade infantil e uma expectativa de vida que era relativamente ainda baixa, por volta de 62 anos nesse período. E é nessa época que surge aquela velha frase que o Brasil é um país de jovens. Nós tínhamos 51% formado por crianças e jovens, 43% de pessoas na fase adulta e apenas 6% na fase idosa. E como exemplo de decisão sobre recurso público, a gente pode estar colocando a necessidade de creches e escolas, e no recurso privado, o domínio dos programas infantis na TV e também na fabricação de brinquedos. Quem não se lembra aí da Estrela, Mattel, Glaslit? Saltando agora para 2017, nós tivemos uma mudança significativa no comportamento da população, o que reflete na proporção de habitantes por fase da vida. Onde nós temos a proporção de 31% na fase infantil e jovem, 57% na fase adulta e 12% na fase idosa. Como exemplo de gestão do recurso público nesse cenário, nós poderíamos estar colocando o fomento para indústrias de alto valor agregado, de alta tecnologia, e consequentemente gera um aumento da produtividade total dos fatores. Programas de educação em saúde e prevenção de doenças, fazendo com que essas pessoas que estão subindo para a fase idosa, elas cheguem lá não somente mais saudáveis, mas também mais felizes. Olhando ainda para a gestão do recurso público e com um horizonte de planejamento, seria a busca do equilíbrio entre receitas e despesas referentes à Previdência. Olhando do ponto de vista de gestão do recurso privado, não seria tão diferente os exemplos. O empreendedorismo em empresas de alta tecnologia, com alto valor agregado e, consequentemente, o aumento da produtividade.
Saltando agora para 2045, de acordo com as projeções, a proporção ficaria em 21% na fase infantil e jovem, 52% na fase adulta e 27% na fase idosa. Um fenômeno que pode ser observado atualmente que corrobora com a confiabilidade dessa projeção é a diminuição da taxa de natalidade e um aumento progressivo na expectativa de vida, que de acordo com a projeção para 2045, a expectativa vai girar em torno de 85 anos, muito próximo a países desenvolvidos. Como exemplo de gestão pública, eu poderia estar colocando a continuação do fomento em indústrias de alta tecnologia, um incremento substancial na produtividade total dos fatores e ofertas atraentes para quem está subindo da fase jovem ali para a fase adulta, que é a fase voltada ao trabalho. E o resultado dessas ações poderiam trazer benefícios para o equilíbrio entre receita e despesas previdenciárias. Com relação à gestão do recurso privado, essa pergunta eu deixo para vocês. Em 2045, quais são as ações que serão importantes de serem tomadas nessa trajetória até lá, para que você e sua empresa consigam captar as oportunidades geradas nesse cenário? Quais serão os hábitos de consumo da população em cada faixa de idade? Qual é o comportamento dessa população? Quais são as necessidades dos trabalhadores, seja na tua empresa ou nas empresas em geral? São questões que são importantes de serem analisadas. Mudando um pouco de país, eu vou apresentar a pirâmide populacional do Japão, vou fazer alguns comentários, apresentar alguns números sem muitos detalhes e vou tentar apresentar apenas informações relevantes para a tomada de decisão aqui dentro do Brasil. O primeiro dado a ser apresentado é uma taxa de crescimento populacional em torno de 13% durante os anos de 75 e 2017 e um decréscimo de 12% na população total do Japão até 2045. Muito embora a expectativa de vida no Japão seja uma das maiores do mundo, por volta de 83 anos, a taxa de natalidade também é muito baixa, por volta de 1,26, o que explica esse fenômeno. Em seguida, nós podemos observar a proporção da população em 1975, que é bastante similar à proporção da população no Brasil em 2017, sendo 32% na fase infantil e jovem, 56% na fase adulta e 12% na fase idosa. Saltando agora para 2017, nós podemos observar uma mudança muito grande na proporção da população, sendo que 17% estão na fase de infantil e jovem, 49% na fase adulta e 34% na fase idosa. A alta expectativa de vida por volta de 83 anos de idade, atrelado à baixa taxa de natalidade por volta de 1,26 filhos por casal, ajudam a explicar esse fenômeno e, ao mesmo tempo, traz uma preocupação enorme para o governo japonês, primeiro pelo problema previdenciário, num país onde você tem uma renda per capita de $39 mil, ainda assim existe problema previdenciário, e, por outro lado, a diminuição gradativa da sua população total. Saltando agora para 2045, nós podemos observar pela projeção que o cenário da proporção da população no Japão tende a ficar um pouco mais delicado, havendo a necessidade de ações eficazes e imediatas em relação à distribuição de sua população. Alguns estudos estão sendo feitos no Japão há alguns anos e também algumas ações, como por exemplo, criação de creches, escolas públicas que até então não existia no Japão, ajuda de custo para incentivar a geração de filhos, por exemplo, de 15 mil ienes por mês, programas de TV, drama, novelas, animes, com famílias grandes para incentivar a geração de filhos também. Em 2015, o até então primeiro-ministro Shinzo Abe tentou fazer uma mudança geral no comportamento das pessoas no Japão, mas não teve sucesso e a taxa de natalidade se manteve e a expectativa é que se mantenha até 2045. Uma das explicações para a baixíssima taxa de natalidade no Japão é não ter filhos para se dedicar mais à profissão. Essa é uma das respostas mais dadas pela população japonesa. Tá, e qual que é a relação entre a pirâmide populacional japonesa com a brasileira? O que isso impacta na decisão
seja de gestão de recurso privado, gestão de recurso público, do empresário brasileiro. Bom, um dos fatos é que o Japão estuda propostas de migração, inclusive com ações em andamento e principalmente de mão de obra mais qualificada. Segundo, é que a pirâmide populacional japonesa é um reflexo de pirâmide populacional de outros países da Europa, que também estudam propostas similares, né? O que pode ser um motivo de preocupação para o Brasil em 2045, principalmente com relação à mão de obra qualificada e à produtividade total dos fatores, ou seja, a mão de obra mais qualificada com maior valor agregado vai para fora e a com menor valor agregado fica dentro do país. Mas isso é claro se nenhuma ação for feita, mas certamente você como empresário ou como estudante já está se preparando e certamente vai conseguir absorver as oportunidades que serão geradas nesse cenário. Bom, e com isso eu vou ficando por aqui. Fique à vontade para avaliar. Se quiser comentar, fica à vontade. Não é necessário se inscrever no canal, até porque eu posto vários conteúdos diferentes que podem não ser do seu interesse. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.